Já que eu saí do túmulo, vamos com essa aparência de tio Chico, começando a primeira edição do programa Hora 19. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Vocês devem estar se perguntando por que o doido do Ricardo Silva está postando as coisas aí, colocando as coisas como Hora 19, Central Hora 19, não sei o que. Na verdade, é um nome que eu criei em homenagem a um dos maiores times de futebol de salão e de futsal da história, talvez o maior, justamente para a história, que é o Inter Futebol Sala, mais conhecido como Inter Movistar, lá da Espanha. Vou contar para vocês a história deles. Eles começaram lá em 1977, fundados quem fundou ele foi o jornalista José Maria Garcia. Sabe com que nome? Hora 25. Hora 25 é um programa da rádio espanhola Cadena Ser, da cadeia de rádio espanhola chamada Cadena Ser, que era transmitido da meia-noite a 1 da manhã todos os dias. E meia-noite e 1 da manhã é 1 hora depois da 24ª hora do dia, a primeira hora do dia seguinte. Então é a hora 25. O programa existe até hoje, o José Maria Garcia não faz mais parte do programa faz tempo. Agora não é mais da meia-noite a 1, é da, das 8 da noite até a meia-noite, mas o nome ficou imortalizado Hora 25. E aí o Hora 25, o time Hora 25 de futsal, futebol de salão na época, foi criado para eventos beneficentes, para exibição e tal. Mas a brincadeira ficou séria, virou um time profissional e ganhou vários títulos. Depois virou Lloyds, Edições Zeta, Boomerang Interview, enfim. E agora é conhecido como Inter Movistar, ganhou aí incontáveis títulos. E o símbolo do Inter Futebol Sala, do Inter Movistar, é uma pena de escrever, ok? E um microfone de rádio, em homenagem a quem fundou, que era um jornalista, em homenagem ao jornalismo, que foi o que deu início ali para aquele time de futsal. Essa integração entre o jornalismo e o futsal que eu homenageio aqui com o programa, dando nome para o meu programa de Hora 19 e criando também a Central Hora 19, que vai virar um site. Por enquanto só estamos com o Facebook, e com o Twitter e com o canal do YouTube. Futuramente, não vai demorar muito tempo, vai ter o site Hora 19, que vai falar de futsal feminino FIFA, futebol de salão da MF, futebol feminino e curiosidades do mundo esportivo, incluindo aí modalidades que forem bastante interessantes. E por que no meu caso o programa se chama Hora 19? Porque o programa vai ser liberado todas as quartas-feiras no YouTube, no Facebook e no Twitter na 19ª hora do dia, ou seja, às 18 horas. Então, hora 19. Na hora 19 de toda quarta-feira vai ter mais uma edição do programa Hora 19. Vou gravar às terças-feiras, hoje é terça-feira, 2 de junho, e nesta quarta-feira, 3 de junho de 2015, às 18 horas, vai ao ar a primeira edição do programa Hora 19. Para não ficar dúvida alguma, o programa vai ser na 19ª hora do dia e não às 19 horas. Basta somar o horário, que é 18 horas, com mais um, dá a hora de número 19. E vamos lá, vamos ao primeiro bloco deste programa, falando de futsal feminino FIFA. E eu vou começar falando de uma competição aqui no Brasil, uma competição nacional que vai acontecer na semana que vem, entre os dias 9 e 13, ou seja, de terça até sábado, lá na capital federal, lá no Distrito Federal, lá em Brasília. É a Liga do Desporto Universitário, a fase final da Liga do Desporto Universitário. Essa fase final da Liga do Desporto Universitário reúne os medalhistas da fase regional norte, os medalhistas da fase regional sul, ou seja, ouro, prata e bronze, tanto do norte quanto do sul, mais o campeão do ano passado, mais uma equipe sediante. Ao todo, 8 equipes. É a previsão que haja 8 equipes. Nem sempre, dificilmente, acontece de ter as 8 equipes, por questões financeiras, porque a CBDU dá auxílios, mas não são todas as equipes que têm direitos aos auxílios, então não são as 8 que conseguem ir. Mas mesmo assim, é uma competição nacional e uma competição nacional bem forte. Parabéns aí à CBDU, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Só precisa acertar esse detalhe aí, mas a gente sabe como que é difícil a questão do dinheiro. Mas a competição sempre acontece. Vamos aos classificados, então? Então vamos lá. Do norte veio, os medalhistas são a Unifor, Nacional Gás Unifor do Ceará,
foi campeã da fase, a Uninasal de Pernambuco, vice-campeã da fase, e a Cenezup da Paraíba, medalha de bronze. Do Sul, a Female Chapecó, Female Uno Chapecó, de Santa Catarina, foi campeã da fase Sul. Vice-campeã da fase Sul foi a Uni Santana de São Paulo, e medalha de bronze foi a Federal de Lavras de Minas Gerais. O campeão do ano passado, no caso o atual bicampeão da competição, é o Barateiro Brusque, que defende ali a Uniaselv, então vamos chamar de Barateiro Uniaselv, por questões que é como sendo uma competição universitária, vamos valorizar o nome das faculdades. E também vai ter uma equipe sediante, até agora não sabemos aí quem é a equipe sediante, né? Não sei quem é a equipe sediante. Pelo sorteio, os gigantes podem se enfrentar ali já na primeira fase e um ter tranquilidade. Por quê? Explicando. O campeão do ano passado obrigatoriamente vai para a chave A. Os campeões das fases regionais, no caso Nacional Gás e Chapecó, ficam cada um no segundo posto das chaves. Quem for sorteado cai na chave do Barateiro, quem não for sorteado vai para outra chave. Ou seja, uma dessas equipes, aquela que não for sorteada, vai ter um caminho teoricamente mais fácil ali na primeira fase. Já quem for sorteado vai ter já um jogo complicado. Imagina só que na primeira fase podemos ter um clássico entre Female e Barateiro. Isso é desrespeito às outras equipes? Não, jamais. Mas sabemos a diferença de nível que tem entre as equipes Nacional Gás, Chapecó e Barateiro das demais. Infelizmente tem essa grande diferença, e aí entre essas três que devem disputar quem vai ser o vencedor. Então, na primeira fase, uma delas vai ter um caminho mais fácil, teoricamente, e a outra um caminho um pouco mais complicado, mas não deve ser alguma coisa que complique a classificação. Claro que esperamos que surjam novidades, surjam equipes fortes que digam ali, não são só essas fortes não, a gente está aqui também, e surpreenda, tomara, porque o futsal feminino precisa disso, precisa de mais equipes fortes. Mas, a princípio, os três grandes favoritos são esses: Chapecó, Nacional Gás e Barateiro. Façam suas apostas. Eu já fiz minha aposta, mas vou manter em segredo, certo? De quem vai ser o campeão. E um pouquinho da história aí, né? Quem domina a competição é Santa Catarina. No caso, a competição acontece desde 2007. Das duas primeiras edições, quem ganhou foi a Univale de Governador Valadares. Um abraço aí para o meu amigo Munir, que foi bicampeão naquela ocasião, 2007 e 2008. Em 2009 a 2011 já começou o domínio de Santa Catarina, com o Kinderman sendo tricampeão. Depois, em 2012, Chapecó foi campeão. E 2013 e 2014, Barateiro Brusque. Ou seja, domínio total de Santa Catarina. Vamos ver aí quem vai ser o grande campeão da LDU, Liga do Desporto Universitário. E agora, aproveitando que eu estou aqui na Grécia, vou colocar vocês no avião e levar vocês para a Espanha, porque a nossa próxima notícia, o nosso próximo assunto, vem de lá. Ariane, sim, Ariane, a baixinha, a pequena notável, a A5, na seleção brasileira, várias vezes convocada para a seleção brasileira, várias vezes campeã para a seleção brasileira, tornou-se a segunda brazuca artilheira da história da Liga Espanhola. Sim, ela atua pelo Atlético de Madrid na Pau Carneiro, e na temporada que acabou agora, temporada 2014-2015, o último jogo foi nesse domingo passado, ela conseguiu terminar na artilharia com 42 gols. Ficou um gol na frente de Iria do Asburgas, né? A Ariane pode ter 2, Iria com 41, e a nossa baixinha ficou artilheira da Liga Espanhola. Foi a primeira temporada de Ariane na Espanha, primeiro título e já como a matadora, né? Aliás, aqui no Brasil ela era a rainha das assistências, porque ela dava muita assistência para gol, era a rainha das assistências, né? Bastante passe ali para os outros fazerem tempos. Só que agora na Espanha ela virou a La Matadora. Pois é, né? Mas, claro, a equipe foi importante nessa conquista, evidente. Inclusive lá tem mais 3 brasileiras: Gil Delgado, grande Gil Delgado, Desirê e a Fábio. E a Ariane chegando aí nesse feito importantíssimo. A primeira brasileira artilheira na Espanha foi a Dani, na temporada 2010-2011. Ela marcou 41 gols na temporada, defendendo a equipe do Carrasur Córdoba. Então, Dani, 2010-2011, Ariane, 2014-2015, parabéns para as duas,
Parabéns para as brasileiras que são sempre sinônimo de qualidade e de títulos. Haja vista que na Rússia, o Aurora, que foi campeão na temporada passada, esse ano não foi campeão. Na temporada passada tinha duas brasileiras lá, a Gabi e a Tainan. Esse ano não teve brazucas, não teve título. E na Itália, a final vai envolver duas equipes com brasileiras, o Ternana, da NECA e da goleira Gabriela Tardelli, e a Lazio, da Lucilé, que já foi eleita a melhor do mundo, e também da Celi. As duas brazucas aí, as quatro brazucas, duas em cada time vão estar na final. Ou seja, times lá de fora, se quiserem ser campeões do futsal feminino FIFA, precisam ter, assim, tendo brasileiras, estão mais próximos de ganhar títulos. E na Itália, uma informação, né? Vai ter essa final agora da Liga Italiana, que eu falei, entre Ternana e Lazio. Já teve um título na Itália, que foi conquistado no fim de fevereiro, comecinho de março, que foi a Copa Itália. Foi conquistado pelo Italcavi. E no Italcavi, adivinha só? Claro, tinha a brasileira. Eliane Dalla Villa. Eliane Dalla Villa é a brazuca do Italcavi. Então, tá aí, mais uma vez provada a qualidade da brasileira. Entre várias, e novamente aqui, parabéns, Ariane. E vamos fechar este bloco de futsal feminino FIFA falando de seleção brasileira. E uma ótima notícia: foi renovado o patrocínio do Banco Itaú visando a disputa do Torneio Mundial de Futsal Feminino. Aê! No caso, visando o torneio de 2015, que vai ser na Guatemala, provavelmente no fim do ano, como tradicionalmente é, repetindo o patrocínio do ano passado, né, de 2014, do torneio da Costa Rica, onde o Brasil foi e conquistou o pentacampeonato. Todo mundo lembra o drama que foi, que a CBFS não queria liberar dinheiro para ir, que a CBFS estava falida e ainda está falida. Daí as jogadoras fizeram vaquinha, mas aí apareceu o Itaú e no caso conseguiram lá as meninas conseguiram o patrocínio do Itaú e conseguiram ir para o Mundial, voltaram com penta para o Brasil. No caso, agora renovaram o patrocínio, conseguiram a renovação do patrocínio. Parabéns aí a todas as envolvidas. Parabéns às atletas, que eu sei que foi um esforço das atletas. Parabéns à Coordenadoria de Projetos Femininos, projetos para o futsal feminino da CBFS. Claro, a gente critica bastante a entidade, mas quando merece elogiar, a gente elogia. Parabéns também com o esforço conjunto e deu esse resultado. E principalmente parabéns ao Itaú, que é uma das pouquíssimas empresas de grande porte que acredita no futsal feminino, que acredita na modalidade. Porém, tudo na vida tem dois lados. Ajudado até pela minha bipolaridade, eu vejo que tudo na vida tem dois lados. E eu já fiz agora a parte do elogio, só que agora vem a parte das críticas. Porque não podemos esquecer de dois itens importantes. Um é a preparação. Já que conseguiu o patrocínio tanto tempo antes, 6 meses antes da competição, se a competição foi mesmo em dezembro, então aproveite-se para fazer uma melhor preparação, certo? Já teve seleções que se uniram, que jogaram campeonatos, jogaram competições curtas, mas jogaram, vai ter seleção aí fazendo amistoso. Então, eu penso que a seleção brasileira tem que ir pelo mesmo caminho, né? Pode ser fase de preparação, amistoso, torneios curtos, né? Mas o fato precisa fazer uma melhor preparação no sentido de se preparar há mais tempo. Tem que aproveitar que o patrocínio veio antes para se preparar um bom tempo antes, com um tempo mais longo, né? Para poder chegar melhor na competição. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dois últimos mundiais foram muito difíceis. Em 2013 foi aquele sofrimento contra a Espanha, 2-1, suado. Em 2014 foi mais sofrido ainda, que foi 4-3 contra Portugal e chegou a estar 3-1 para Portugal, ou seja, foi 4-3 de virada. Depois de estar perdendo de 2 gols de diferença, depois de estar perdendo de 3-1, coisa que nunca aconteceu com a seleção brasileira em competições, certo? Isso significa o quê? Que as seleções do mundo, principais seleções do mundo, estão sim melhorando. Então, temos que nos preparar, temos que aproveitar que vai ter mais tempo e nos preparar mais, porque está cada vez mais difícil. E o segundo ponto são as competições. Precisa ter competições nacionais federadas.
para as jogadoras jogarem mais tempo em alto nível, inclusive no sub-20. E não adianta socar a Liga Futsal numa semana só. Socar a liga inteira numa semana só, que nem foi em 2014. Tem que fazer mais competições, tem que fazer a Liga Futsal, a Taça Brasil com mais tempo, ou então se foram as competições, mas com mais tempo. Está nos planos aí em agosto ter o primeiro Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino lá em Brasília. Não sei como vai ser, mas se for para substituir a Liga Futsal e for tudo socado em uma semana, não vai adiantar de nada, certo? Precisa ter competições nacionais, federadas, em alto nível e por mais tempo. A quem compete fazer isso, se é a coordenadoria de projetos do futsal feminino na CBFS, se é a vice-presidência de competições, se é o presidente, se é o patati patatá, eu não sei. E também para mim não interessa. O que interessa é que tem que fazer. Até porque o masculino, em 2 meses dessa nova gestão, o masculino já teve 5 competições. 5. E o feminino não teve nenhuma e não tem. E tirando essa do Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino, em Brasília, não tem nenhuma ali que diz assim, não, vai acontecer, já são todas as equipes, tal, 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 tal. Não tem nada 100% certo ainda. E esse é um dos motivos que faz eu não confiar nessa nova gestão. Eu postei hoje 6 motivos porque eu não confio na nova gestão, certo? E esse agora acaba por ser o sétimo motivo porque eu não acredito nessa nova gestão, né? Porque não foi feito competições para o feminino até agora e não tem nada de concreto, né? Podem achar ruim o que for, tem gente que está achando ruim mesmo, mas eu vou continuar criticando. Tem que fazer sim competição, tem que reunir seleção e fazer preparação, certo? E eu vou estar sempre alerta, sempre acompanhando e sempre colocando o dedo na ferida. Mas em relação a fazer competições, é obrigação. Eu não vou bater palma não. Eu não vou aqui fazer aê, que nem eu fiz para a renovação do patrocínio do Itaú. É obrigação. Fazer a CBFS, fazer competições de futsal feminino, competições nacionais federais de futsal feminino é obrigação. E tenho dito. E agora o segundo bloco, falando de futsal AMF, ou então futebol de salão original. Futebol de salão original, aquele com bola pesada, lateral escanteio com as mãos, árbitros de calça comprida, cartão azul, entre outras coisas, né, da Associação Mundial de Futsal. Primeiro assunto, Copa Brasil de Futebol de Salão, categoria adulta masculina, que vai ser disputada neste fim de semana agora, dias 5, 6 e 7 de junho, ou seja, sexta, sábado e domingo, na aprazível e querida é fogo, né? E querida Miguelópolis, lá no interior paulista. Vão ser 4 equipes, certo? E o campeão vai ser um dos representantes do Brasil no Sul-Americano de Clubes, que também vai ser Miguelópolis. Depois eu vou falar um pouco mais do Sul-Americano. As equipes que vão participar dessa Copa Brasil são 2 de São Paulo, o Campo Belo e o Cindy PD, e 2 de Minas Gerais, o Deportivo Minas e o Campinense. Como que é a competição? É em turno único, jogam todos contra todos e quem fizer mais pontos saga-se campeão e, como eu falei, vai representar o Brasil no Sul-Americano junto com mais uma equipe. No caso, a própria equipe de Miguelópolis, que ganhou um torneio no ano passado chamado Taça 9 de Julho. Esse Sul-Americano é a zona sul de uma competição maior, a Copa Claro Esportes das Américas. A zona sul, né, o Sul-Americano, reúne 2 equipes do Brasil, 2 equipes da Argentina, 2 equipes do Uruguai, 2 equipes do Paraguai e 2 equipes do Chile, totalizando 10 equipes. Ou seja, as nações deste lado aqui de baixo da América do Sul. O campeão, né, do Sul-Americano enfrenta o vencedor da Copa Claro Esportes Zona Norte. Certo? O campeão se enfrenta, ou, como foi esse ano, campeões e vice das 2 regiões se enfrentam, e aí forma-se então a Copa Claro Esportes das Américas, com o campeão sendo declarado o grande campeão da América do Sul. Certo? Então, vamos aí acompanhar a Copa Brasil para ver quem vai ser o outro representante do Brasil que vai tentar conseguir o título continental. Mas primeiro conseguir o título da região sul para depois enfrentar o campeão do norte. Então, já que passamos para a questão continental, vamos falar de curiosidades continentais.
Na América do Sul, como eu falei, tem essa Copa Claro Esportes das Américas, certo? E é feita pela Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão. E esse ano teve, recentemente agora foi em Armênia, na Colômbia, né? A Colômbia que é a meca do futebol de salão, do futsal MF, e recebeu ao mesmo tempo a Zona Norte da Copa Clara Esportes das Américas e a final continental. Isso foi de dias 20 a 27 deste mês de maio que passou agora. Primeiro teve a disputa da Zona Norte, dos dias 20 a 23, que indicou dois representantes e passou ali dois colombianos, só para variar. E aí, os dois campeões do Sul-Americano do ano passado, o campeão e o vice do Sul-Americano do ano passado, foram lá para a Colômbia enfrentar os campeões do Norte. Né? 4 equipes, semifinal, e aí teve a final na quarta-feira passada, dia 27. E o grande campeão, vocês acham que foi uma equipe da Colômbia? Porque a Colômbia é a meca do futebol de salão MF, porque lá é profissional? Não, o campeão foi o Halcones Negros do Paraguai. Venceu lá na Colômbia por 4-1 a equipe do Caciques del Quindío. Halcones Negros campeões da América do Sul, vencendo uma equipe profissional da Colômbia e, detalhe, embolsaram um prêmio de $5.000. Né? Foram lá jogar, ainda embolsaram 5.000 doletas, se saíram bem. E continuando nas curiosidades continentais do futebol de salão MF, temos a Europa. Na Europa, a União Europeia de Futebol de Salão, realizou já suas competições. Né? Todo mês de maio eles realizam as duas competições de clubes lá. A Copa da UFS e a Liga dos Campeões. Os dois campeonatos são em maio. A Copa da UFS acontece desde 1995 e reúne as principais equipes que vêm das Copas Nacionais, como fosse a Copa do Brasil, e aí os campeões ali formassem uma Recopa. Né? E a Liga dos Campeões, com as equipes principais das ligas dos campeonatos nacionais, acontece desde 1991, né? Formato ali semelhante, a ideia é semelhante à famosa competição de futebol que vai ter a final agora no sábado aí, entre Barcelona e Juventus. Né? O maior vencedor das duas competições, o país com o maior número de títulos, é a Rússia. Neste ano, a gente teve a Copa da UFS na Catalunha, o campeão foi russo, foi, nome difícil, hein? Jaroslav Podvodnik. Consegui falar, Jaroslav Podvodnik. E na Liga, que foi disputada na República Tcheca, o campeão foi da vizinha Eslováquia, que antes era unida com a República Tcheca, se separaram faz tempo, uma separação tranquila de veludo, mas os eslovacos foram lá no futebol de salão e ganharam lá dentro, né? Uma vez há muito tempo e ganharam agora de novo, mas agora com um título inédito para uma equipe lá da Eslováquia chama Lipino Zilina. Foi campeão da Liga dos Campeões, agora é considerada a principal equipe da Europa porque é campeã da Europa. Então, Halcones Negros do Paraguai é a equipe campeã da América do Sul e Lipino Zilina da Eslováquia, campeã da Europa. Para quem quiser saber mais, basta acessar meu Facebook. Já falei bastante das competições europeias e agora eu vou falar das competições sul-americanas. E fechando o bloco AMF, falar também de seleção feminina. Seleção de futebol de salão feminino da CNFS, desculpa. Seleção de futebol feminino da CNFS, Confederação Nacional de Futebol de Salão. Esta seleção vai disputar o primeiro sul-americano de seleções lá na Colômbia, sempre Colômbia, de 10 a 14 de junho, lá na cidade de Cali. Ou seja, semana que vem aí, elas vão estar disputando a competição, né, exatamente entre a quarta e o domingo da semana que vem. O Brasil já treinou duas vezes, dia 16 e 17 de maio, 16 e 17 de maio lá em São Roque, no interior paulista, e no último fim de semana, dia 30 e 31 de maio, em Belo Horizonte. A competição conta com 8 equipes, 8 seleções, né? No grupo A vai ter Colômbia, Argentina, Uruguai e Equador. No grupo B, o nosso Brasil, Venezuela, Paraguai e Chile. A tabela do Brasil é o seguinte: no dia 10, enfrenta a Venezuela, no dia 11, enfrenta o Chile e no dia 12, enfrenta o Paraguai. Passam os dois melhores de cada chave, dia 13 e 14 vão ser as finais. A competição é considerada bem forte, por quê? Porque tem as 3 das 4 seleções mais fortes do mundo que estarão lá presentes. Vou saber:
A Colômbia, que é a atual campeã do mundo de futebol de salão feminino. A Venezuela, que é vice-campeã do mundo de futebol de salão feminino. E a Argentina foi quarta colocada no último Mundial. O Brasil não tem um desempenho tão bom nesta categoria, né, no futsal original, no futebol de salão original. Ganhou o pré-mundial em 2012, mas em 2013 disputou o mundial e caiu fora na fase de grupos. Mas está tentando aí se levantar, tentando aí enfrentar as principais nações. Né? Então vamos torcer, vamos acompanhar, vamos torcer pelas meninas. Brasil representando aí no futebol de salão original, certo? Pela CNFS. E agora, o último bloco do nosso Hora 19, falando do quê? Futebol feminino, mulher nos gramados. Vamos lá, vamos falar um pouco de mulher nos gramados agora? Vamos lá. Copa do Mundo da FIFA. FIFA a gente não pode falar muito, né? FIFA Gate, mas eu falei bastante de futsal FIFA. Loucura. Mas tudo bem, vamos continuar. Copa do Mundo FIFA no Canadá. Eu devia ter feito isso antes quando falei do futsal FIFA, né? Mas tudo bem. Começa no sábado agora, dia 6, mas bem no final, bem no dia do final da Champions League, da Liga dos Campeões, bem no dia de Barcelona e Juventus, vai concorrer. Eu prefiro ver futebol feminino, não me leve a mal, mas são dois eventos importantes e aí fica complicado das pessoas terem atenção. Eu consigo acompanhar os dois, eu sou maluco, acompanho tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá, o Brasil vai estar lá, né? Vai ser a primeira vez que a competição vai ter 24 equipes, certo? E vai tentar um título inédito. A melhor colocação foi em 2007, quando foi vice-campeão lá na China, né? E o Brasil vai estar no grupo E com jogos que vão ter transmissão da TV Brasil, que é a TV estatal aqui do nosso país. E os jogos do Brasil são dia 9, terça-feira contra a Coreia, dia 13, sábado, não esse sábado agora o outro, contra a Espanha, e dia 17, que cai numa quarta-feira, contra a Costa Rica. Vou repetir, hein? Dia 9 contra a Coreia, dia 13 contra a Espanha, dia 17 contra a Costa Rica. São 6 chaves de 4 e passam os 2 melhores, mais as 4 melhores terceiras. O técnico Vadão chamou 23 jogadoras, sendo que 21 são da seleção permanente. Lembre-se que desde o começo do ano há uma seleção permanente de futebol feminino no Brasil e chamou também 2 jogadoras que estão atuando no exterior. Uma é a Beatriz, que está jogando no Hyundai da Coreia, e a Rainha Marta, 5 vezes melhor do mundo, não podia ficar de fora do Mundial, claro, que está no Rosengard da Suécia. Só elas duas não são da seleção permanente, só elas duas, né? Marta é Marta, né, meus amigos? E vão estar ali defendendo o Brasil. Essa Copa do Mundo vai ter vai ter uma inovação aí, que vai ser a primeira Copa totalmente disputada em grama artificial, o que está gerando muitas críticas mesmo. E também está chamando a atenção a questão do álbum de figurinhas, divulgando aí a competição, né, para o mundo inteiro. E é bem legal essa iniciativa do álbum de figurinhas. Agora vamos voltar aqui para o Brasil, porque enquanto o Mundial é disputado, a bola vai continuar rolando aqui no Brasil, não vai parar não, viu? E eu vou falar do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que é o principal campeonato regional e é o melhor campeonato regional que temos aqui no Brasil. Começou o segundo turno da competição que esse ano tem um equilíbrio maior na busca pelo campeão. Não tanto na definição dos classificados, mas principalmente na busca do campeão e com volta de equipes de grandes caminhos. Vamos dar a classificação como está no começo desse segundo turno? O grupo 1 está assim. Em primeiro lugar, o Audax, Grêmio Osasco Audax, Damin Osasco, 21 pontos em 7 jogos, única equipe com 100% de aproveitamento. Vai, Osasco! Descarado mesmo, porque nasci, fui criado, todo mundo sabe o amor que eu tenho pela minha cidade, Osasco. Em segundo lugar, o Rio Preto, com 15 pontos em 6 jogos. Em terceiro, o Ferroviária, com 13 pontos em 7 jogos. Em quarto, o 15 de Piracicaba, com 8 pontos em 7 jogos. Fechando ali a zona de classificação, a zona dos 4 que passam para os mata-matas. Das 4 equipes que passam para os mata-matas. Em quinto lugar, a Francana com 6 pontos, ou seja, 2 pontos apenas atrás do 15 de Piracicaba. Vai ter uma disputa intensa aí pela vaga. Esperamos, né? Ou talvez ali o 15 de Piracicaba se lanche, mas tomara que tenha disputa mesmo, porque é legal ter disputa. Em sexto lugar, Guarani, 2 pontos em 7 jogos.
E em último lugar, o América de São Manuel, que desistiu da competição. Isso eu considero vergonhoso. Isso eu considero vergonhoso. E não adianta reclamarem comigo não, porque eu já tive um time de futsal que teve que desistir no meio de competição e eu me senti muito envergonhado e até hoje sinto vergonha disso sim. Eu acho uma vergonha começar a competição e desistir no meio. Eu me sinto envergonhado até hoje disso, então vergonha sim para o América de São Manuel. No grupo 2, falando do grupo 1, agora o grupo 2. São Paulo Futebol Clube, invicto, mas não 100%, certo? Com 17 pontos em 7 jogos. Em segundo, o São Paulo está liderando. Em segundo, o Santos, com 13 pontos em 6 jogos. Em terceiro, o São José, com 12 pontos em 6 jogos. E quarto, o Taubaté, com 11 pontos em também 6 jogos. Aí já tem uma distância. 5 pontos de diferença entre o Taubaté quarto colocado, fechando ali a zona de classificação. O primeiro time fora da zona de classificação, que é a Portuguesa, que está com 6 pontos em 7 jogos. Aí a coisa já está, na minha opinião, já está definida. São Paulo, Santos, São José, Taubaté. Dificilmente a Lusa vai conseguir reagir. 6 pontos em 7 jogos. Sexto lugar, Centro Olímpico, 4 pontos em 7 jogos. Um fortíssimo time do Centro Olímpico, agora está com garotos da base, por isso essa queda, né, vamos dizer assim. Em último lugar, o São Bernardo com 2 pontos em 7 jogos. A primeira fase vai até o dia 5 de julho. E os mata-matas vão ser com quartas de final, semifinal e final, tudo em ida e volta. E, para terminar o programa, vamos a uma ótima novidade para o futebol feminino, envolvendo o nome, mais uma vez, da FIFA, apesar de FIFAgate... FIFA! Mais uma novidade é boa, assim, envolvendo o nome da entidade aí, que está, apesar de investigado por corrupção e tal, vamos aqui falar. Como que é? É o game FIFA 16. Exatamente. O jogo de videogame FIFA 16 vai ter 12 seleções de futebol feminino presentes, incluindo o nosso Brasil, a Alemanha e os Estados Unidos. Legal, né? Finalmente, futebol feminino ali presente num dos principais jogos de futebol, né? Que se rivaliza ali com o PS, Pro Evolution Soccer, e o futebol feminino presente. As jogadoras ali vão estar com visual autêntico, movimento realista até dos cabelos. Mesmo se eu fosse jogador de FIFA, não tem movimento realista dos cabelos, né? Por jogador masculino, claro, né? Porque não tenho cabelos, né? Vocês viram aqui a minha careca de tio Chico. Estão usando a mesma tecnologia para os homens. Modelagem 3D, captura visual, movimento, estilo de jogo, enfim, igualdade entre os sexos. Até no videogame a gente está começando a ver isso, apesar dos comentários machistas que fizeram, mas eu não vou dar nem bola para isso aí, deixa esses comentários machistas para lá, dane-se. Eu vi o trailer, senti falta da Rainha Marta no trailer, mas tudo bem, o que importa é que foi dado o primeiro passo. E que passo, hein? Lançamento em setembro para PC, Xbox, PlayStation 4, PlayStation 3 e bora aí esperar os patches nervosos, né, para ter mais seleções, enfim. Mas parabéns à FIFA, mesmo nesses tempos de FIFAgate. FIFA! Mais parabéns, né? E principalmente parabéns à EA Sports, que desenvolve o jogo que colocou as mulheres ali, né? Já há jogos com mulheres, viu? No Dreamcast, tinha o UEFA Dreamcast. No outro dia joguei Kinect, o Xbox com Kinect. E o Kinect Sports, o futebol feminino... Não, perdão, o futebol é com homens e mulheres, é com personagens homens e mulheres, é misto. É misto, é muito legal isso, né? E tem o patch, e tem também os pets, né? Os patches, que é você colocar mais equipes e colocar coisas diferentes no jogo ali, né? Coisas que não estão no jogo e acrescentar depois que o pessoal cria aí. Tem patch com a seleção feminina, né? Contando com a seleção feminina. Tinha no Winning Eleven, antes de virar Pro Evolution Soccer, né? Tinha patches com a seleção feminina. Então, não é a primeira vez, mas considerando que veio de forma oficial e o FIFA é muito jogado, foi muito bom. Tomara que o PS também entre de forma oficial com o futebol feminino, certo? E eu vou jogar e estamos aí, e vamos que vamos. Bom, galera, vou terminando o programa por aqui. Muito obrigado pela audiência. Toda semana teremos uma nova edição do programa Hora 19, a não ser que aconteça algum imprevisto.
ok? Então, falou galera! Até!